Uma notícia que agitou bastante o futebol nas últimas semanas e que talvez você não saiba é que Romeo Beckham assinou um contrato com a equipe do Brentford. Obviamente isso daí agitou bastante o futebol inglês, principalmente porque o Romeo é filho do lendário David Beckham. Desde criança, Romeo convive com a pressão de ser ou não um jogador de futebol profissional. As inevitáveis comparações com o pai fizeram o garoto tentar outros caminhos ao invés do futebol, mas a habilidade com a bola nos pés mostrou estar no DNA da família e agora Romeo já fez a sua estreia no futebol inglês. As semelhanças com David Beckham inclusive não param por aí e já já eu te conto mais, tá? Mas o que eu quero questionar é o que fez os dirigentes do Brentford voltarem as atenções para Romeo Beckham. Será que realmente ele é muito bom de bola ou eles querem ganhar uma mídia em cima aí do sobrenome do jogador? Vou te contar toda a história do Romeo Beckham, vou te falar como é que ele está indo lá no Brentford, vou te contar tudo sobre o filho do lendário David Beckham. Mas antes eu vou me apresentar, eu sou o Todd, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E eu já te peço aquela moralzinha rápida, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Vai lá me seguir no Insta porque todos os dias eu posto muita coisa de futebol. Tem notícias, transferências, quiz e muito mais, tá? E agora, bora falar sobre Romeo Beckham. Romeo iniciou a sua caminhada em busca do sucesso no futebol nas categorias de base do Arsenal, time do norte de Londres. Ainda criança, Romeo jogou no sub-12 do Arsenal e naquela época ele foi testado em várias posições, até como lateral direito. Mas ele acabou não agradando a diretoria do clube e foi dispensado um ano depois. Apesar da dispensa, Romeo falou que não guarda mágoas do Arsenal, já que ele é torcedor do clube desde criancinha. Ele se declara publicamente torcedor dos Gunners, o que obviamente causou já uma repercussão, já que o Beckham é ídolo lá do Manchester United. Inclusive não era raro ver Romeo usando camisas do Arsenal, mesmo na presença do pai. Após ter sido dispensado pelo seu clube do coração, Romeo desistiu de procurar outros times e decidiu seguir outra carreira, que também está muito presente no DNA da família, a carreira de modelo. Aos 11 anos, ele se tornou o garoto propaganda da marca de grife Burberry. De acordo com o jornal Daily Mail, na mesma época a campanha da Burberry com o filho de David Beckham e Victoria Beckham fizeram com que as vendas de roupas aumentassem em 13%. O garoto seguiu fazendo trabalhos de modelo, já que a sua mãe Victoria sempre deixou bem claro que queria construir o império da moda. Para isso, ela sempre apareceu em looks ousados e também vestia muito bem o seu filho, desde pequeno com roupas bem estilosas. O Romeo estava cada vez mais fazendo trabalhos como modelo e ele evitava falar sobre um retorno ao futebol, mas aquele desejo em ser atleta profissional ainda batia forte no seu coração. Aos 15 anos, o garoto começou a se dedicar no tênis e decidiu que queria se tornar um tenista profissional. Para incentivar o filho, inclusive os pais construíram uma quadra na mansão deles lá na Inglaterra para facilitar ainda mais o treinamento de Romeo. Segundo fontes do Daily Mail, o casal gastou cerca de 34 mil euros para montar toda a estrutura para o filho. Romeo chegou a treinar com grandes estrelas do tênis mundial, como por exemplo o britânico e ex-número 1 do mundo Andy Murray, o búlgaro Grigor Dimitrov e também ele tem fotos com o astro Novak Djokovic. A curta carreira do garoto não durou muito e ele se mudou logo depois para os Estados Unidos, quando David Beckham foi anunciado pelo Los Angeles Galaxy, então a quadra de tênis mudou para uma quadra de futebol. Aos 18 anos, Romeo decidiu retornar ao futebol e seguir o sonho de ser jogador profissional. Enquanto seu pai fazia estreia pelo Los Angeles Galaxy da MLS, o garoto estava nas categorias de base do Miami Academy. Um ano depois, ele teve chance de estrear profissionalmente no modesto Fort Lauderdale, que viria a se tornar o time B do Inter Miami posteriormente. Em partida disputada contra o Tormenta FC, confronto válido pela USL League One, uma espécie de terceira divisão do futebol americano, Romeo entrou como meio-campista, que era a mesma posição de seu pai. Ele vestiu a camisa 11 quando existia expectativas dele ser o número 7, número que David Beckham usou durante toda a sua carreira. Romeo nesse dia teve uma participação bem discreta e acabou sendo substituído aos 34 minutos do segundo tempo, porém ele estava bastante feliz e postou no Instagram uma foto com a seguinte legenda: abençoado por ter feito a minha estreia profissional essa noite. Com 19 anos então, Romeo assinou contrato com o time B do Inter Miami e todo mundo sabe que o Inter Miami é o clube aí que tem David Beckham como um dos sócios proprietários. E lá o jovem acabou chamando muita atenção em suas partidas. O primeiro gol como profissional veio com a marca registrada do seu pai, ou seja, um gol de falta. O gol deu a vitória a seu time contra o time B do Orlando City, em duelo válido pela segunda divisão norte-americana. Pelo Inter Miami, Romeo atuou em 20 partidas, com 2 gols marcados e se destacou com 10 assistências. Seu passe e comprometimento tático despertaram
despertaram então a atenção de alguns times da Inglaterra, principalmente o Brentford. Após o fim da temporada da MLS no ano passado, né, o Brentford então fez um convite para Romeu Beckham vir treinar no clube, mas a ideia inicial não era um teste, tá? Era mais para Romeu manter a forma física até iniciar a nova temporada lá nos Estados Unidos. Porém, Romeu agradou bastante nos treinamentos e no dia 6 de janeiro desse ano, o Brentford fez uma proposta de empréstimo para Romeu. O jogador chamou a atenção de todos no clube durante esse período de treinamento. Inclusive, o técnico do Brentford B, Neil McFarlane, falou o seguinte: estamos absolutamente encantados com Romeu desde que ele chegou aqui no Brentford. Ele veio do Inter Miami com o objetivo de trabalhar conosco durante a intertemporada nos Estados Unidos. Romeu tem se empenhado muito nos treinamentos, ele comprou a cultura do clube de trabalho e se tornou uma grande parte do nosso grupo. E os elogios do técnico McFarlane não param por aí, tá? Ele tá muito empolgado aí com o Romeu Beckham e inclusive falou o seguinte sobre o jogador: ele é muito técnico, é um jogador que pode mudar a direção da bola muito rápido e cruzar muito bem. Romeu também é um ótimo finalizador, ele chuta muito bem. Ele tem a capacidade de jogar em várias posições, o que todo técnico gosta. Com certeza, com muito trabalho, vamos ajudá-lo a se desenvolver ainda mais, o que também foi um objetivo acordado com o Inter Miami. E não foi somente o técnico do Brentford B que elogiou bastante o Romeu Beckham não, tá? O técnico da equipe principal, Thomas Frank, já assistiu alguns jogos do Romeu e gostou bastante do que viu. Inclusive, ele falou o seguinte sobre o atleta: eu vi Romeu jogar, achei ele um jogador bem interessante, eu espero que ele consiga chegar ao time principal. Romeu também está bastante empolgado jogando lá no Brentford e inclusive postou uma foto com a camisa do clube ao lado do seu pai com a seguinte legenda: um começo de ano muito animado, ansioso para esse desafio. Em entrevista ao site oficial do Brentford, Romeu falou o seguinte: eu estou muito orgulhoso e feliz de estar aqui, vim pra cá com o objetivo de manter a forma durante a intertemporada. Foi uma temporada divertida nos Estados Unidos, tivemos alguns altos e baixos, mas agora estou empolgado para jogar pelo Brentford e ver o que posso fazer. A estreia oficial do jogador aconteceu no dia 10 de janeiro, no duelo contra o Werif e Belvedere, em partida válida pela London FA Senior Cup. Romeu estava no banco de reservas e entrou no segundo tempo com a camisa 21. Ele ajudou seu clube a conseguir uma virada bem dramática. Após estar perdendo por 2-0, o Brentford virou a partida e venceu por 3-2. O empate veio aos 87 minutos e o gol da virada veio nos acréscimos. A estreia do Romeu inclusive trouxe um recorde de público ao pequeno estádio, né? Foram ao todo 533 pessoas e lá no meio delas estava o seu pai todo orgulhoso, David Beckham. A estreia de Romeu foi bastante elogiada pelos veículos de imprensa da Inglaterra. Por exemplo, o jornal The Mirror falou o seguinte: Romeu Beckham impressiona na estreia pelo Brentford B. A BBC elogiou os passes de Romeu e falou que alguns cruzamentos lembraram bastante os de David Beckham. O técnico do Brentford B também aproveitou para elogiá-lo na coletiva ao falar o seguinte: Romeu realmente nos ajudou jogando aberto pela ponta, ele criou boas chances para os companheiros de time, com excelentes jogadas. Ele teve uma oportunidade de marcar gol também, mas no geral fiquei muito feliz por ele e pelo grupo por conseguir essa virada. Agora resta saber se o Romeu vai continuar impressionando lá pelo Brentford B e depois vai acabar subindo para a equipe profissional. Será que ele vai conseguir jogar a liga mais forte lá da Europa? Qual que é a tua opinião? Você acha aí que o Romeu Beckham tem nível para jogar a Premier League? O que você espera do filho de David Beckham? Não esquece de deixar o like no vídeo, tamo junto, valeu, falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.